Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, como todos já me conhecem, e hoje eu vim fazer uma resenha do livro chamado Joyland. Por que eu vou fazer a resenha desse livro hoje para vocês? Por dois motivos. Porque ele é muito bom e é um livro do Stephen King, tá? O que eu vou falar para vocês desse livro? O Stephen King ele é bastante rotulado por ele ser um autor de terror. O que não deixa de ser uma certa verdade, porque a maioria dos livros dele é de terror. Porém, nem todos os livros dele são de terror, inclusive esse. E também o seguinte, já vi algumas pessoas falar, todos os livros de Stephen King é grande. Realmente, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é o Dr. Sono, né? Tem 475 páginas, certo? É um livro um pouco grande. Tenho também aqui o Iluminado. Essa aqui é uma versão um pouco mais antiga do Iluminado. Então vocês vejam, ó, que a letrinha, ó, é bem pequenininha, tá vendo? Mas em si ele já tem 313 páginas. Mas vocês estão vendo que o livro, a abertura é grande, tá vendo? A formatação dele. Se você colocar uma letra um pouco maior, isso aqui vai para quase 500 páginas tranquilamente. Então, realmente, né, sem contar aqui o It, tá aqui atrás também, aqui, ó. Lu, falar nisso, Lu, eu vou falar uma coisa pra você, viu? O livro é feito pra abrir, viu, Lu? Tem que ler, viu? Mas em todo caso, ó, tudo isso aqui, ó, é porque o It aqui, né, lembrando que o filme tem o parte 1 e parte 2, mas o livro é uma coisa só, tá? Então, realmente, o Stephen King escreve, sim, muita coisa de terror. Alguns livros dele realmente é grande, mas nem todos. Então, para que eu tô fazendo essa resenha? Justamente para você, se você quer ler alguma coisa de Stephen King, mas tem muito medo, que nem a produção, né, produção? Tem medo de ler as coisas de terror? Fica aí. Então, leia esse livro aqui que vocês vão gostar bastante, tá? O livro ele vai contar a história do David Jones. Ele vai contando a história que na velhice dele, ele já está velho, na verdade, e é como se ele fosse escrevendo, ele mesmo fosse escrevendo o livro. Aqui eu achei uma coisa muito interessante, né? Por ele estar contando a história dele mesmo, né? Ele está narrando, mas narra em primeira pessoa, é como se ele estivesse escrevendo o livro e fosse lendo ao mesmo tempo. Ele vai dando alguns spoilers que eu achei legal, que o Stephen King não tem esse medo de spoiler. Eu vi isso nesse livro e também a Zona Mortal também acontece isso algumas vezes. Não é aquele spoiler que vai atrapalhar a leitura do livro, alguma coisa assim, mas ele não tem medo de dar alguns pequenos spoilers, né? Eu acho interessante. Tipo assim, vai falar que ele tá com uma menina, mas ele fala assim, mas não é essa que eu vou casar, por exemplo, não vai acontecer nada. Ele mesmo já fala, né, antes de não acontecer nada, por exemplo, ele já fala no comecinho, mas com essa aí não vai acontecer nada, alguma coisa nesse sentido. Então ele não tem medo de dar os spoilers dele. O David, né, ele contando a história dele de uma vez que ele foi passar um verão e foi trabalhar num parque de diversões chamado Joyland. Como ele foi para lá? Ele fazia faculdade, né? E como a maioria do pessoal de faculdade, tirando o pessoal, tanto o pessoal acho que americano, brasileiro, né? O pessoal que faz faculdade em público, o pessoal muito duro. Tem o pessoal que anda meio apertado, tá sempre. E os americanos não são diferentes, então eles aproveitam as jornadas de verão deles, né? Que estão de férias, para eles realmente trabalhar em algum lugar. E o David ele foi para lá na Joyland. Ele, até então, ele conta, né, até o fim da história, ele vai lembrando sempre da Wendy. A Wendy era uma namoradinha dele na época. Ele já conta, por exemplo, falar para vocês do spoiler, que ele já começa falando que ela vai partir o coração dele. Deve ter partido realmente, né, porque ele fala bastante dela no livro todo praticamente. Ele está quase lembrando da Wendy. Ainda mais porque, na verdade, ele partiu realmente o coração, porque, né, ela deu aquela enfeitada na cabeça dele, né, botou aquele arbusto de galhada, assim, mais ou menos, né, e não teve jeito. O David, ele vai parar lá em Joyland. Quando ele fica, na verdade, ele fica encantado pela Joyland, porque Joyland ele é um parque, ele não é um parque que ele vai mudando, né? Esse parque itinerante que fala, né? Ele fala que ele usa muito bordão, muito jargão aqui de parque, né? Apesar de ele não ser um parque itinerante, é um parque fixo. Ele fica encantado pelos brinquedos, pelo jeito que as coisas funcionam lá. E lá logo ele já descobre que a Wendy enfeitou a cabeça dele, então não vai ter como voltar. Então ele acaba querendo ficar lá. E lá ele acaba arrumando dois amigos, assim, aqueles amigos mesmo, né, que é o Tom e a Erin. Esses dois, né, que também todos eles fazem faculdades, eles vão
vão ali conversando, vão pegar uma amizade. Aí alguém vai falar assim, nossa André, mas esse livro não tem nem um pouquinho de terror. Pra não falar que não tem um terror, tem muito de leve. O que acaba acontecendo, mas assim, demora um bocado, tá? Eles ficam sabendo, tanto o Tom, a Erin e o David também, que aconteceu um assassinato na Joyland. E poucas pessoas falam no trilho do terror. Tem que ser, né? Lá no trilho do terror, uma moça ela foi estrupada e foi morta lá. E dizem que algumas pessoas veem essa moça, né? Então o que eu achei legal do Stephen King é isso aí. Ele não fala que ele viu, mas também ele não quer desmentir quem viu, é aquela coisa. Então assim, não tem um terror, na verdade, essa é a história. O que tem, na verdade, é que o David depois, ele acaba querendo ir atrás. Tem sim um mistério, né, mas não sim o terror. E ele acaba querendo ir lá investigar esse caso. E por fim, como a Wendy largou dele, ele não quer nem voltar para a faculdade mais, né? Ele quer já ficar lá. O que acontece é que nesse meio de investigação aparece um garotinho muito especial chamado Mike e a sua mãe Annie. Pai Annie no começo parece que não deu muita bola, não. Até porque ele é um menino, ele tem alto risco de ficar doente, ele é uma criança muito problemática, muito seriamente, né? Problemas muito sérios de saúde, e a mãe dele não quer que ele saia para lugar nenhum. E o Dave pega uma amizade com esse menino assim muito grande, muito grande. E através disso, por mais que a mãe dele não queira, né, ele acaba ajudando até na investigação, etc e tal. E o livro ele vai se desenrolando. Então eu achei assim muito legal esse livro por essa história. Não é um livro de terror, eu acho que ele saiu bem dessa linhagem. O Stephen King ele vai trabalhando o personagem principal, por mais que ele seja um tempo curto, né? Seja um tempo assim que vai ser, por exemplo, um verão, essa história, ele vai contar a história dele, por exemplo, que se passou em um verão. Mas ele acaba sendo emocionante, né? E o final é o final Stephen King de ser, né? O final desse livro, eu vou falar pra vocês, é pra acabar, né? Só pra quem vai ler mesmo, vai sentir na pele o que é ler um livro de Stephen King. Stephen King... falar assim pra vocês, ele é aquele cara que se ele escrever uma história da mãe dele, ele mata a mãe dele no segundo capítulo sem problema nenhum, né? Ele não tem dó de seus personagens não, né? Ah, você tá falando que alguém vai morrer? Não, tô falando que algumas coisas podem acontecer, inclusive algumas pessoas falam aqui, né? Alguns comentários aqui, né? Eles colocam aqui que um dos livros mais emocionantes, né, que eles já viram dele, mas é um livro que tem muita aventura. É um livro que tem investigação, tem um mistério, mas um terror bem curto. Então, é um livro que eu deixo para vocês até como dica de leitura, tá? Para quem quer conhecer o que é a escrita do Stephen King, por exemplo, tem medo realmente de terror, é esse livro aqui que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Mais uma resenha, né? Mais uma dica de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar seu like aí e ativar o sininho para as notificações. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!